Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Salmo 37:4, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é uma palavra que eu levo para minha vida todos os dias. Eu tenho aqui na minha casa um quadro com esse versículo. Todas as vezes que eu vou vou dar um presente, eu faço um marcadorzinho de página para a Bíblia, um marcadorzinho de livro, eu coloco esse versículo. Esses dias a minha filha disse: mãe, por que tudo que tu escreve é com esse versículo? É porque ele é muito importante. E quando a gente descobre o poder que tem em agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, você entende que essa palavra é maravilhosa e que quando a gente aprende o que é agradar o Senhor, a gente colhe muitas bênçãos. E eu tenho compartilhado esse versículo e hoje eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi com esse versículo, que para mim ele é tão importante. E quando a gente fala de agrada-te do Senhor, a gente acha que é a gente ser agradável a Deus. E a gente pensa: eu vou orar, se eu chorar na presença de Deus, se eu falar palavras bonitas, se eu jejuar, se eu me esforçar em fazer e ser querida, em ser uma pessoa maravilhosa diante de Deus, Ele vai fazer tudo o que o meu coração deseja. E muitas pessoas se enganam. Elas estão na presença de Deus, elas estão indo à igreja, elas estão orando, estão buscando o Senhor, mas elas têm uma motivação errada no seu coração. Elas estão indo à presença de Deus para que Ele satisfaça os desejos do seu coração e acham que fazendo isso, orando, falando palavras bonitas, se eu chorar, se eu me ajoelhar, o Senhor vai se agradar de mim. E nós precisamos entender que tem pessoas que estão na presença de Deus e não agradam a Deus e por isso não são abençoadas. E aí você pode até pensar: mas aquela pessoa é queridinha de Deus. Quantas pessoas, a gente vê: como aquela pessoa é abençoada, tudo acontece de melhor, tudo vai bem. Por quê? Porque talvez essa pessoa entendeu algo que a gente ainda não entendeu, que é o que agrada a Deus. E agradar-se do Senhor não é me fazer agradável, não é eu ser agradável ao Senhor, mas entender e aprender o que agrada o coração do Pai. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero falar hoje. O que agrada ao Senhor? A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre o que agrada a Deus. E o primeiro eu quero falar para você, está lá em Hebreus 11:6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a primeira coisa que eu aprendo para agradar a Deus, e aí sim os sonhos do meu coração serem realizados, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você orar, você buscar o milagre, você pedir algo ao Senhor. Não adianta você ir à igreja se você não crê em Deus, se você não crê que Ele existe, que Ele faz, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso e que não há limites, que não há impossíveis para Ele. Então eu preciso ter fé. Sem fé eu não agrado a Deus. Deus recompensa aqueles que o buscam, mas eu preciso crer. Não posso chegar na presença do Senhor e não acreditar que Ele existe. Sem fé eu não o agrado e assim eu não recebo a sua bênção. Outra coisa que eu aprendo que agrada ao Senhor, lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século. Eu vou ler o 1 ainda. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não adianta nós vivermos para nós mesmos. A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, isso quer dizer o quê? Para agradar a Deus, eu preciso desagradar o mundo, ou seja, ser um sacrifício vivo, sacrificar a minha vontade, os meus desejos, o meu eu, aquilo que eu mais amo fazer para estar na presença de Deus, porque às vezes aquilo que a gente mais ama fazer nos afasta de Deus. Quantas vezes nós temos ficado tempo no celular, nas redes sociais, elas têm tirado tanto tempo nosso de estar na presença de Deus. E quando Deus fala de se sacrificar o nosso corpo, fala muitas vezes de deixar o celular, fazer um propósito de largar aquilo que me afasta de Deus. Muitas vezes é a televisão, é o celular, são os vícios, são as coisas que eu faço, os pecados, aqueles pecadinhos que a gente acha que são pequenos e para Deus não existe tamanho de pecado, né? Todo pecado é igual, mas tem muitas coisas que a gente diz assim: ah, isso aqui eu não consigo parar, ah, mas eu sou assim mesmo. E Deus está nos chamando a viver para Ele e não para nós mesmos. Então é tempo da gente ser diferente do mundo. Nós não podemos servir a Deus e viver uma vida igual às pessoas que estão lá fora no mundo, pecando, mentindo, olhando pornografia, passando tempo na internet ao invés de orar, buscando as coisas da carne, as prostituições, a bebida, quantas coisas nós temos que abrir mão. Se não abrirmos mão das coisas do mundo, nós não vamos agradar a Deus. E aí a pessoa está dentro da igreja e ela não quer abandonar a sua carne e ela quer que Deus a abençoe. Então nós precisamos aprender a entregar tudo isso ao Senhor e viver em santidade, viver para Deus. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo 51:17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então isso fala de arrependimento. Nós precisamos entender que quebrantar o coração é se humilhar, é deixar a nossa vida submissa ao Senhor, é se arrepender. Quantas vezes você, ao dormir, antes de dormir, você ora e pede perdão pelos teus pecados? Muitas vezes nós nos esquecemos de fazer um exame na nossa consciência. O que será que eu fiz hoje? O que eu desagradei a Deus hoje? Qual foi o meu pecado? E o arrependimento. Então, muitas vezes a gente esquece de, antes de dormir, pedir perdão para Deus pelos pecados que a gente cometeu durante o nosso dia. E pior, às vezes a gente vai dormir pensando: ah, eu não fiz nada hoje que desagradou a Deus, eu não pequei. E aí já estamos pecando. E o pecado, ele vai ficando acumulado na nossa vida e vai nos afastando do Senhor. E o pecado vai abrindo um abismo. E um abismo chama outro abismo. E enquanto não me arrependo, eu estou ali diante do Senhor e estou com as mãos sujas. Eu preciso estar com as mãos limpas diante do Senhor. Isso fala de arrependimento. O pecado, ele nos oprime e ele impede o agir de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, perdoar as pessoas, porque senão nós não seremos perdoados. Então o arrependimento, ele é agradável a Deus. O arrependimento agrada a Deus, uma vida de arrependimento agrada ao Senhor. E a quarta coisa que eu quero compartilhar tá lá em 1 Samuel 15:22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Aqui Samuel estava falando com o rei Saul. O rei Saul teve uma ordem dada por Samuel, vinda do Senhor, que havia um castigo para os filhos de Amaleque. Então os amalequitas, eles já vinham pecando contra o Senhor e chegou o dia do seu castigo. E aí Deus envia essa ordem para Samuel, que Saul fosse, o rei Saul, e matasse todo o povo amalequita, inclusive os animais, e destruísse tudo que havia lá naquele povo. Mas aí o que acontece? Saul, ao invés de obedecer, ele faz algo. Ele chega e quando Samuel vem para receber o rei Saul e vê, né, a notícia, o que aconteceu, deu tudo certo nessa empreitada, ele escuta o barulho das ovelhas. E aí Samuel diz assim no versículo 14: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? E então Saul fala: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E aí acontece essa situação, que Saul, ao invés de exterminar o povo e tudo que havia em Amaleque, porque tudo estava debaixo de uma maldição, ele fala para Samuel: nós trouxemos, o povo quis sacrificar ao Senhor, porque naquela época faziam sacrifícios de adoração a Deus, sacrificavam os animais, os bois, as ovelhas, né, os carneiros. E aqui Samuel diz algo: será que Deus se agrada tanto em holocaustos e sacrifícios como em ser obedecido? Então, às vezes, nós estamos sacrificando a nossa vida de maneira errada. Aquele sacrifício que a gente fala assim: eu vou no culto fazer a minha obrigação. E aí você chega lá preocupado, olhando para o relógio, olhando para o celular, preocupado com a janta, preocupado com o resultado do jogo, preocupado com as coisas que você tem que arrumar na sua casa, preocupada que você deixou de fazer aquela visita naquela amiga querida porque você tem a obrigação de estar no culto. E aí você está sacrificando o seu tempo pelo motivo errado. E aí Deus diz: eu quero a sua obediência e não o seu sacrifício. E aí Deus nos chama a obedecer. Uma das coisas que agrada a Deus e que eu aprendi nessa caminhada de tantos anos na presença de Deus é a obediência. Quando Deus fala, quando Deus pede algo, quando Deus ministra algo, eu preciso obedecer. Muitas vezes estamos na igreja, o pastor está ensinando. Muitas vezes você lê a Bíblia, você recebe um vídeo como esse, você recebe uma palavra, mas você não quer obedecer, você quer fazer aquilo que você acha certo. Saul achou que era certo. Vamos levar as ovelhas e os bois, vamos sacrificar ao Senhor. Mas não era aquilo que Deus queria. E muitas vezes estamos fazendo coisas achando que agradam a Deus e não estamos agradando. Então obedeça. Se Deus está falando algo através da palavra, é preciso obedecer. E a Bíblia diz que os mandamentos, Jesus fala, os meus mandamentos não são pesados. Eles serão pesados se você não quer obedecer. No momento que você decide: Senhor, eu quero obedecer, tudo que eu aprender da tua palavra eu vou fazer, você vai receber as coisas maravilhosas que Deus tem. E eu digo mais para você: quando você aprende a agradar o coração de Deus, e essas são apenas algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo, com certeza o Senhor vai ministrar outras ao teu coração. A Bíblia está cheia de coisas que agradam ao Senhor, mas essas, se você obedecer, se você crer, se você viver para Deus, se você tiver uma vida de arrependimento e se você obedecer, com certeza Deus vai fazer a vontade, vai realizar os desejos do teu coração. E eu digo mais, Ele vai fazer mais ainda, porque Deus, Ele é infinitamente maravilhoso em dar, Ele quer abençoar. Eu tenho vivido
coisas que eu nunca pensei que ia viver. Eu tenho recebido de Deus coisas, e não é, quando eu falo isso, não é coisa material, são coisas maravilhosas de Deus em todas as áreas da minha vida, que eu nunca imaginei viver, e eu sei que é porque a gente tem buscado agradar o Senhor, e Ele responde, e Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é maravilhoso e não há impossível para Deus. Ele é poderoso para cumprir todas as suas palavras e fazer além, muito além daquilo que a gente espera. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra e que você consiga a cada dia vencer o seu eu para agradar o Senhor, e você vai colher muitas bênçãos em nome de Jesus.